E aí, pessoal, tudo bom? Pois é, meus caros e minhas caras, eu fiz um vídeo falando sobre os adolescentes nos dias atuais, sobre personalidades, comportamentos, atitudes. Inclusive, se não assistiu, recomendo que assista. Ficou um vídeo bem interessante. Eu mostro minha visão e minha percepção e experiências que me ocorreram aí nos últimos dias, então vale a pena assistir. E dessa vez, nesse vídeo, quero falar um pouco sobre minha perspectiva e minha visão que eu tenho sobre os pais nos dias de hoje, sobre o comportamento dos pais, a educação que os pais tentam transmitir, ensinamentos. E confesso que é um vídeo bem fácil, porque aqui eu não tenho que ter aquele cuidado com generalização, com saudosismo, porque é bem perceptível que os pais de hoje são totalmente diferentes da minha época, da minha geração. Então é um vídeo que eu consigo compartilhar bem a minha percepção e minha visão, sem ter que tomar cuidado para eu não cair numa generalização e num saudosismo. E para começar o vídeo, quero compartilhar o relato de uma conversa que eu tive ontem com uma pessoa que faz parte aí da minha rotina de convivência. Essa pessoa tem a mesma faixa etária que eu, é da casa dos 30 anos, tem uma filha adolescente, tem outros filhos. E eu vi essa pessoa ontem, perguntei, e aí, como que foi o final de semana? Foi bom? Se divertiu? Aí ela me disse que foi bacana, passou em casa com o marido, com os filhos e tudo mais. Só que a questão foi o que ela me relatou, que eu fiquei encabulado. Aí eu perguntei, e aí, como que tá a sua filha e tal? Uai, ela tá bem, passou o final de semana com o namorado dela lá em casa e tudo mais. Aí a gente bebeu e eu morri de rir. Ela tava parecendo o pai dela, bebendo, capotando, tava de fogo e eu lá morrendo de rir. E assim, eu preciso nem falar que eu tava escutando e realmente eu fiquei assim, encabulado. Falava assim, como se tivesse orgulhosa do fato da filha dela tá capotando de bêbada, tá dando trabalho. Inclusive, ela me falou que o namorado dela teve que dar um banho nela. Cara, é um absurdo muito grande. Falando assim passa uma impressão de orgulho, sabe? Aí, claro que eu tava escutando, não falei nada, mas por dentro eu tava encabulado, pensei, caramba, mas fala assim com uma naturalidade, como se tivesse orgulhosa e tudo mais. Porque assim, o pai dela tem um problema de alcoolismo. Ele já tinha parado há algum tempo de beber, mas deu uma recaída. E assim, ao invés de ter aquela preocupação da menina tá entrando aí nesse mundo de bebedeira e tal, ficar achando graça e falando assim num tom de leveza. E inclusive até me veio uma lembrança. Eu lembro a primeira vez que o meu pai me pegou assim, bêbado mesmo, bebaço, falando nada com nada e tudo mais. E eu me recordo até hoje, assim, da decepção que meu pai teve. E hoje eu já não bebo mais como eu bebia. Inclusive já tem até alguns meses que eu não bebo. E quando eu bebo é uma coisa bem leve, nada excessivo. Mas enfim, isso já me traz aí uma visão da diferença da minha época para hoje. Meu pai horrorizado com a situação e preocupado comigo, ficou decepcionado. E agora não, os pais encaram certos acontecimentos, certas atitudes assim com uma naturalidade, sem ter aquela repreensão e tudo mais. E esse é um dos fatores que trazem aí as atitudes e o comportamento dos adolescentes nos dias de hoje. Hoje em dia os pais não estão tendo aquele pulso firme de educar os filhos, de estar ensinando, repreendendo quando precisa. Eu acredito que tudo desandou a partir do momento que teve aí um incentivo, teve uma proibição de não criar filhos com palmadas, com repreender e tudo mais. E eu já deixo claro que eu não sou a favor de espancar, de agredir um filho, agredir uma criança, um adolescente. Mas, cara, umas palmadas são necessárias. Se você não tem um respeito, não é repreendido em casa, não aprende a se portar e a respeitar as outras pessoas, rapaz, o mundo bate que é uma beleza. Porque ninguém lá fora vai ter paciência com adolescente mal educado e mal criado
igual acontece dentro de casa. Então, se não aprende que não pode fazer isso dentro de casa, rapaz, a rua, o mundo ensina bem como se deve. E assim, se você observar ao seu redor, você vê o desleixo que os pais têm hoje em dia. Criam as crianças como se fosse galinhas, deixa solto, deixa esparramado, sem toda aquela preocupação. E é pesado o que eu vou falar, mas é por isso que a gente observa tantas notícias de crianças que são sequestradas, de crianças que sofrem algum mal. Eu não quero aqui julgar, não quero generalizar, mas a maioria dos casos é de desleixo dos pais. Os pais deixam crianças assim com pessoas estranhas, deixam crianças jogadas, largadas, fazendo o que querem, e não é assim. E como eu disse, não é uma questão de cair no saudosismo e tudo mais, mas eu tenho recordação de como meus pais me criaram. Eu lembro de todo o cuidado que meu pai teve comigo, com meu irmão. Meu pai não deixava eu e meu irmão solto em qualquer lugar, aí fazendo o que quer, sem todo aquele cuidado. Eu lembro que meu pai não gostava de deixar eu e meu irmão com estranhos, porque tinha toda aquela preocupação, todo aquele receio de fazer algum mal pra gente. E é óbvio que também eu lembro das palmadas que meu pai e principalmente minha mãe dava, a famosa peia. E eu tô aí, não cresci uma pessoa revoltada, não odeio meus pais, inclusive amo meus pais, mas o que a gente vê é uma forma aí de educação, de criação totalmente diferente. E no vídeo sobre adolescentes eu falo sobre a falta de respeito que os adolescentes têm aí com pessoas mais velhas e tudo mais. Só que você também vê crianças mal educadas, crianças agressivas, que fazem qualquer coisa na frente dos pais deles e, sei lá, tem a impressão que os pais acham graça aquele tipo de atitude e tudo mais. Eu lembro de alguns vídeos que eu assisti no YouTube, no Shorts. Tudo bem que é comédia e tudo mais, mas eu vi uma menininha, eu acho que na faixa aí de uns 5, 6 anos, nos vídeos ela dando má resposta assim no pai dela e tal. Tudo bem que o pai dela é um criador de conteúdo, mas, cara, é tratado assim com uma normalidade, todo mundo rindo e tudo mais. E aquela questão, eu posso estar sendo antiquado, tem aquela questão também de, Diego, mas você não tem filhos, quer dar pitaco por quê? Mas é claro que quando você está de fora, você consegue ter uma visão e uma percepção melhor do que quem está de dentro. Mas é o que eu observo. Eu tenho a impressão que os pais não se atentam muito em dar uma criação, uma educação mais disciplinada. E o que eu fico imaginando é que se já é difícil tá criando, tá educando, disciplinando os filhos da forma correta hoje em dia, e mesmo assim o mundo ainda acaba atrapalhando escolas, as mídias, redes sociais e tudo mais. Agora, se já é difícil assim, imagina não dar todo esse suporte, toda essa educação e essa disciplina aí pra garotada. Então a gente tá vivendo numa época bastante complicada, onde os pais não têm aquele pulso firme. Tenho a impressão que muitas das vezes os filhos que mandam nos pais, o que eu acho um absurdo. Você vê todo momento crianças mal educadas e com rebeldia assim, com os pais. Você vai, por exemplo, em um restaurante e tem criança na mesa, criança pegando o guardanapo do porta-guardanapo e amassando sem motivo, quebrando palito, jogando sal, e os pais olhando, não repreendem, não fazem nada. E muitas das vezes é culpa da sociedade atual, que, como eu disse, houve aquele incentivo que você não pode dar uma palmada numa criança, tem que conversar com jeitinho. Eu não concordo, por exemplo, que você tem que repreender, por exemplo, uma criança que tá brincando, tá correndo e tudo mais, mas agora você não repreender uma criança que tá incomodando os outros, tá fazendo baderna, dando prejuízo, aí, meu amigo, eu discordo totalmente. Pode me criticar quem quiser, posso ser antiquado, posso estar cometendo um erro de esse posicionamento, mas está faltando essa disciplina e esse pulso firme.
Então é importante dar toda essa estrutura e todo esse suporte para os filhos e não criar de qualquer forma, não criar uma criança que não tenha respeito pelos mais velhos, que faça tudo o que quiser, que fica incomodando as outras pessoas. Então é necessário uma boa educação e uma boa rigidez quando precisa. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Foi apenas aí um compartilhamento de uma percepção e uma visão que eu tenho em relação com os pais nos dias de hoje. E se o vídeo fez sentido, curte, se inscreva no canal também para dar uma força. Então vou ficando nessa. Espero vocês até um próximo vídeo e até mais.